Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Introdução. Em uma determinada ocasião, este livro ia ser intitulado Da Cegueira à Visão, porque nasci cego, mas, ao longo de anos de esforço e investigação, ensinei a mim mesmo a enxergar. Hoje, por causa desse milagre, eu consigo ler, escrever e dirigir. A ideia por trás do título original foi que a minha progressão aparentemente milagrosa da cegueira para a visão sinalizaria aos leitores que dentro deste livro estão os recursos que qualquer pessoa poderá usar para melhorar a visão, independentemente da situação em que ela se encontra atualmente. Na realidade, acredito que a grande maioria dos leitores deste livro não serão aqueles declarados legalmente cegos, como eu era. Em vez disso, eles serão pessoas provenientes de diferentes pontos do contínuo da visão, incluindo alguns com a visão, abre aspas, perfeita, fecha aspas, que desejam conservá-la ou até mesmo desenvolvê-la. Por mais dramático que o nosso primeiro título pudesse parecer, o nosso desejo era garantir que os leitores não iriam confundir este livro com um manual apenas para os cegos ou para os gravemente deficientes. Desse modo, desistimos da ideia inicial destinada a chamar a atenção e procuramos outro título. Não obstante, a minha experiência pessoal na superação da cegueira permanece na essência deste trabalho. Para qualquer pessoa que duvide de que é possível melhorar a sua visão, a minha história é um verdadeiro tributo à esperança. Por conseguinte, era importante descrever sucintamente como essa transformação teve lugar. Um relato detalhado da minha vida é encontrado no meu livro anterior, Movimento para a Autocura, que aborda em ordem cronológica os desafios físicos que enfrentei, bem como a longa série de passos, descobertas e exercícios que empreendi para superá-los. Desejo agora resumir esse mesmo processo com uma ênfase maior no aspecto psicológico. Esses desafios emocionais e espirituais foram fundamentais para o meu processo de aprender a enxergar. Os principais obstáculos que você, leitor, enfrentará, quer seja legalmente cego ou tenha a visão aguçada de um piloto de avião de combate da Força Aérea, serão semelhantes aos meus, embora as circunstâncias da vida de cada um provavelmente sejam radicalmente diferentes. O principal desafio é assumir o compromisso de investir o tempo necessário para melhorar a sua visão e expandir o seu mundo. Isso foi bastante difícil para mim na década de 1970 em Israel, mesmo com a minha veemente e intrínseca motivação para me livrar da cegueira. Para os leitores modernos, dedicar essa quantidade de tempo na nossa era frenética e agitada pode parecer impossível. No entanto, o empenho em fazê-lo poderá ser compensador de duas maneiras extraordinárias. A sua visão ficará melhor ao mesmo tempo que você expandirá a sua vida. Livre-se do domínio da rotina estressante. A quantidade de tempo e a dedicação que destinei à melhora da minha visão foram extremos em comparação com o que a maioria das pessoas precisa. Mas esse é exatamente o ponto. Dedique o máximo de tempo possível a esses exercícios e lembre-se de que, embora sua vida possa parecer movimentada,
Tornar a sua visão uma prioridade fundamental é da máxima importância. Como me curei da cegueira? Nasci na União Soviética stalinista em circunstâncias difíceis. O meu pai estava envolvido em um negócio considerado ilegal de tirar fotos e imprimi-las para igrejas. Esse trabalho poderia ser feito com que ele fosse exilado na Sibéria durante 20 anos. Além disso, tanto o meu pai quanto a minha mãe eram surdos. Os meus avós do lado paterno se opunham a que uma nova criança entrasse na família. O meu avô paterno foi o primeiro a perceber que havia algo errado com os meus olhos. Depois de um exame médico, descobriu-se que eu havia nascido com catarata. Embora muitas pessoas desenvolvam catarata mais tarde na vida, muito poucas nascem com ela. Para todos os efeitos práticos, eu nasci cego. Em busca de uma vida melhor para todos nós, minha família decidiu fugir da União Soviética e se mudar para o novo país de Israel. Durante esse período de transição da minha família, fui submetido a 5 cirurgias nos olhos. A primeira, que aconteceu na Polônia, quando estávamos a caminho da Europa Ocidental, foi mal sucedida. As outras 4, todas realizadas em Israel, deixaram cicatrizes nos meus cristalinos, as lentes móveis dos olhos, a ponto de 99% deles serem formados por tecido cicatricial, que praticamente impedia que qualquer luz os atravessasse. Por conseguinte, o Estado de Israel emitiu para mim um certificado de cegueira e quase todas as pessoas na minha vida haviam se resignado à ideia de que eu jamais conseguiria enxergar. Fui criado lendo Braille, embora eu frequentasse uma escola convencional com crianças que tinham a visão normal. Eu vivenciava muita solidão e isolamento por causa dessa situação. O que um cego pode fazer, cercado por pessoas com a visão normal e com pais que se comunicam basicamente na língua de sinais invisível para ele? O meu pai, que se interessava muito pelas notícias da atualidade, me pedia frequentemente para ouvir o rádio e explicar para ele o que estava acontecendo no mundo. Ele fazia com que eu escutasse as notícias e as repetisse para ele, o que inicialmente me confundia. Eu não entendia porque ele sempre levantava minha cabeça quando eu tentava dizer a ele o que eu tinha ouvido. Mais tarde, compreendi que ele fazia isso porque queria ler os meus lábios. Mas como eu poderia saber que ler os lábios era tão importante quando eu nem sequer podia ver os lábios se movendo? Essa tragicomédia capta mais ou menos a primeira fase da minha vida. Eu estava cercado pela confusão, frustração e conflito, mas também estava aprendendo que existem muitas maneiras de superar os desafios que as pessoas enfrentam devido às circunstâncias da sua vida. Era óbvio para mim que os meus pais me amavam. Ainda assim, a nossa vida era marcada pelo medo e pela insegurança, já que tínhamos escapado da repressão da União Soviética e nos mudáramos para o jovem Estado de Israel, que estava devastado pela guerra. Devido à sua surdez, os meus pais não podiam estudar hebraico, que era uma língua muito diferente do russo que falavam antes. Além disso, os meus avós maternos perderam todo o dinheiro que haviam trazido da União Soviética por terem feito maus investimentos em Israel. No entanto, frente a tudo isso, a minha avó sempre acreditou em mim e conseguiu encontrar maneiras de me ajudar. Ela ficava comigo na cama dos hospitais depois das cirurgias, quando eu estava traumatizado e me sentindo inseguro por ouvir muitas outras crianças chorando. Outros membros da minha família achavam que eu deveria depender dos serviços sociais. Embora eu não me importasse em pedir dinheiro para a minha família, por algum motivo eu não queria aceitá-lo do governo. Era um instinto profundo, cuja origem vim a compreender mais tarde, quando fiquei mais velho. É fácil para a pessoa que recebe dinheiro do governo, como acontece com muitas pessoas deficientes, desenvolver uma autoimagem desfavorável
e passar a se considerar necessitada ou desprezível. Essa autoimagem surge automaticamente, queiramos ou não. Mas quando não contamos com essa ajuda, a imagem que temos de nós mesmos fica mais forte e somos obrigados a nos tornar autossuficientes. Eu estava determinado a não ter o estigma de ser uma pessoa cega. Essa resolução fundamental foi o início da minha transição e mudança, sem a qual eu não teria chegado aonde estou hoje. Em resposta à falta de segurança e à incerteza que dominaram o início da minha vida, desenvolvi um senso de responsabilidade. As crianças com frequência não queriam brincar comigo. As meninas se recusavam a dançar comigo nas festas. Eu às vezes me sentia solitário, mas eu compreendia que ficar deprimido ou ser feliz era uma escolha unicamente minha. Dessa maneira, eu escapava para os meus livros em braille. Com eles, eu me via em um mundo diferente e lia horas a fio. Mesmo quando a minha mãe dizia: "Está na hora de dormir, apague as luzes", eu apenas escondia os livros debaixo da cama. Embora as nossas paredes fossem finas, assim que as luzes eram apagadas e eu sabia que ela não poderia mais me ver, eu pegava os livros de volta e continuava a ler. Sempre que novos livros em braille chegavam à agência dos Correios, eu ia correndo buscá-los. Os livros eram enormes e a minha figura era impressionante. Um menino pequeno carregando nas costas uma mochila escolar muito grande, amarrada com correias ao meu ombro, com uma máquina de escrever em braille debaixo de um dos braços, enquanto o outro segurava um saco com livros em braille. Mais de uma vez, a máquina de escrever caiu e quebrou, e tivemos que pagar para consertá-la. O meu pai sempre reclamava do preço, e eu me sentia culpado por ter deixado a máquina cair. Pouco a pouco, os meus músculos foram se desenvolvendo. Muitos transeuntes achavam que eu carregava coisas demais, mas isso, de muitas maneiras, formou o meu caráter. Eu imaginava que um dia alguma coisa me livraria da minha cegueira e agia em função disso. Eu procurava médico após médico por minha própria conta. Eu lutava contra o ressentimento das outras crianças na escola, que achavam que eu estava recebendo um tratamento especial excessivo. Elas se ressentiam do fato de ter que explicar para mim o que estava escrito no quadro negro, e eu concordava com elas. Eu queria ser capaz de enxergar o quadro negro com os meus próprios olhos. Eu queria trabalhar sozinho. Tive até mesmo professores que eram malvados comigo porque sentiam que eu não estava me comportando direito. Eles achavam que uma criança cega deveria ser submissa e passiva, algo que eu não era e provavelmente nunca seria. Eu desejava desesperadamente me libertar da minha situação, mas todos os médicos me diziam que não havia nada que eu pudesse fazer, que a cegueira legal iria ser a minha vida e que a minha visão nunca seria mais do que 0,5% sem óculos e não mais de 4 ou 5% com óculos. Eles me diziam para aceitar a visão que eu tinha e que eu deveria me satisfazer com ela. Eram palavras agradáveis, mas não funcionavam para mim. A descoberta do método Bates. O fato de a surdez o impedir de ser bem-sucedido na vida perturbava claramente o meu pai. A minha mãe também se sentia desprezada pelo mundo dos ouvintes. Eu compreendia o preconceito que eles tinham sofrido, contudo, eu sentia que tinha um futuro brilhante, embora não soubesse que futuro era esse. Certo dia, então, conheci um menino chamado Jacob, que havia abandonado o ensino médio. Ele me mostrou exercícios oculares baseados em uma coisa chamada método Bates. Aprendi os exercícios e comecei a trabalhar conscienciosamente com eles. Para meu espanto, enquanto eu praticava o método Bates e experimentava melhoras, passei a receber mais queixas do que nunca das figuras de autoridade na minha vida. Isso aconteceu porque uma parte da minha prática envolvia olhar cada detalhe,
O objetivo desse exercício era impedir que o meu cérebro ficasse preguiçoso. No entanto, a minha professora de geografia ficava irritada quando eu deslocava os olhos de um lado para o outro, observando os detalhes durante a aula. Ela foi reclamar de mim ao vice-diretor. Felizmente, o vice-diretor ouviu a minha defesa e disse a ela que os exercícios poderiam me ajudar e que eles não atrapalhavam a minha capacidade de ouvir as aulas dela. O meu professor de estudos bíblicos ficou aborrecido porque, quando a minha turma se sentava no jardim para ler versos bíblicos, eu fechava os olhos e virava o rosto diretamente para o sol, movendo a cabeça de um lado para o outro. Quando eu ficava de frente para o sol, as minhas pupilas se contraíam. Quando eu movia a cabeça para o lado, as minhas pupilas se dilatavam. O meu professor declarou que o fato de eu mover a cabeça de um lado para o outro o incomodava, embora reconhecesse que eu entendia tudo o que ele estava dizendo. Ele disse que, ainda que eu fosse o melhor aluno da turma, eu deveria parar de fazer o sunning, porque aquilo o aborrecia. Apesar dessas reações, eu persisti. A minha retina começou a despertar para a luz, e esse foi o meu veículo para remover os óculos grossos, pesados e escuros, que tinham tornado o mundo mais indistinto para mim. A minha mãe ficava irritada com o fato de eu correr para o telhado 10 vezes por dia para fazer o sunning. Ela dizia: "Você está roubando tempo do seu dever de casa." Depois, ela ficava aborrecida porque eu ficava sentado 3 horas por dia e fazia o palming, um exercício cuja finalidade era repousar os olhos e evitar que eles se movessem involuntariamente. Em resumo, encontrei tanta resistência ao que estava fazendo que eu nem mesmo sabia se era possível tentar mudar sem enfrentar resistência. Quando todo mundo está contra você, fica difícil não apenas fazer os exercícios, mas também lidar com o fato de que sua família, amigos, professores e até mesmo vizinhos se opõem aos seus esforços. Ainda assim, persisti. Passados 3 meses, consegui enxergar letras impressas, e não apenas com 38 dioptrias, que é uma lente de microscópio, mas com 20 dioptrias, que é uma lente realmente grossa. As dores de cabeça que me haviam atormentado a vida inteira desapareceram em 6 meses. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.